Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Eles variam de R$ 4,99 a R$ 14,99 por mês. E tem promoção de estreia. Quando atingirmos 30 membros ativos no YouTube, faremos um sorteio de uma camisa oficial do Guarani, na cor branca, usada na temporada 2024. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Em homenagem ao infelizmente falecido Henrique Maderite. Quem fez, fez no carnaval. Quem não fez, agora só no ano que vem. Carnaval tá acabando. Tem quem tem a quarta-feira de cinzas ainda para curtir mais um pouquinho, mas as noites de carnaval se foram. Espero que você tenha aproveitado bastante o seu tempo, a sua família, os seus amigos. E porque o carnaval é uma coisa para ser guardada e aproveitada todas as vezes que a gente tem oportunidade. Todo ano tem que curtir o carnaval. Carnaval que vai ter apuração do Rio de Janeiro hoje, né? Rapidamente aqui, se não aconteceu nenhuma surpresa muito grande. E tem bons sambas para isso, né? Tô gravando 8h50 da noite. Daqui a pouco começa o terceiro dia de desfile do Rio de Janeiro. Tudo leva a crer que a Viradouro vai levar o título, hein? Porque o que ela fez em homenagem ao mestre de bateria, o famoso Cissa, na noite de segunda para terça, ficou para a história. Se você não viu, pesquisa aí. Tem bons sambas para rolar daqui a pouco, mas a Viradouro saiu com muitos gritos de campeã. Tem Salgueiro, tem Beija-Flor, tem Mocidade. Então, vamos ver o que vai acontecer. Acho que a Beija-Flor até já foi, né? Acho que tem Salgueiro, Mocidade e mais algumas aí. Vila Isabel, né? Vila Isabel também tem um bom samba. Pode surpreender. Bom, tem muita coisa para a gente falar aqui no Bom Dia Guarani. Infelizmente, nós vamos conseguir fatiar um pouco dos assuntos entre os próximos dias, né? Tem renovação de contrato de jogador, renovação do técnico, tem Copa do Brasil, tem saídas de jogadores. Então, os próximos dias aí vão ter programas bem segmentados e outras sugestões aí que eu recebi para a gente falar aqui. Então, preparem-se aí que nós vamos ter bastante conteúdo, inclusive no final de semana. Talvez o mais quente do momento seja a discussão aí da renovação ou não de contrato do técnico Matheus Costa, né? O Paulistão acabou para o Guarani no domingo. Não fosse o gol que o Capivariano fez no último lance contra o Botafogo, hoje estaríamos aqui discutindo um Novo Horizontino e Guarani no final de semana pelo mata-mata do Paulista, né? Não rolou. Tem Copa do Brasil na semana que vem, dia 25, contra o Castanhal, lá em Castanhal, no Pará. 3h30 da tarde, então o time deve voltar aos treinamentos hoje, mas todo mundo quer saber se o Matheus Costa vai ficar ou não. Acho que ele tem contrato para o jogo contra o Castanhal ainda, né? Até porque o contrato dele acho que era até março, final do Campeonato Paulista. Mas foi muito interessante a coletiva dele no final do jogo contra o Palmeiras, em que ele não se fez de rogado e falou sobre o próprio trabalho. Disse que é evidente que o trabalho é bom, é evidente que os adversários estão acompanhando o Guarani, que o Palmeiras jogou com os principais jogadores até o último minuto de jogo, respeitando o Guarani, não colocou reservas, porque respeitou o que o Guarani tem feito. E disse uma célebre frase: é óbvio que o meu trabalho é bom, é inegável que o meu trabalho é bom. E assim, gente, existe o fato e existe, vamos melhorar. Existe o qualitativo e o quantitativo, né? E eu acho que esse é o dilema que muita gente, especialmente eu acho que da direção do Guarani, deve estar passando nesse momento. O Matheus, ele jogou na mesa. Foi muito interessante essa coletiva, porque mais parecia uma reunião de renovação de contrato do que uma coletiva pós-jogo, né? Mas ele jogou na mesa os seus números e jogou de uma maneira bem franca. Ele tem pouco mais de 53% de aproveitamento, considerando esse empate, em 19 jogos. Então, vejam, 19 jogos é praticamente meio turno no campeonato de pontos corridos, né? E ele tem, até o presente momento,
9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Isso dá aí um pouco mais de 50%, né? São 57 pontos possíveis, né, em 19 jogos. E ele tem 30, fruto aí de 8 vitórias e 6 empates. E é nisso que ele se baseia, né? Nisso que ele se baseia. É um técnico que fez 10 jogos fora de casa, desses 19. Ganhou 4, empatou 3 e perdeu só 3. Então, assim, no quantitativo, gente, o trabalho do Matheus Costa é bom. Não tem como negar. Técnicos com acima de 50% de aproveitamento numa média aí de quase 20 jogos, não dá para se descartar. Provavelmente, se fosse um campeonato de pontos corridos, que a gente tivesse 19 rodadas e 50 e poucos por cento de aproveitamento, o Guarani estaria ali brigando pelo G4. Quem ia mandar o técnico embora nessas condições, né? Então, de novo, numericamente, o trabalho é bom, o trabalho está certo. Hoje a gente fala tanto de número no futebol, né? Só que tem o qualitativo, né? É muito mais a discussão do resultado versus o desempenho. O Léo fez esse comentário no último, em alguns grupos de WhatsApp aqui. O desempenho não agrada muito, né? Tem aí o técnico carrega a dor dos 2 derbys do ano passado, o fracasso na Série C e o próprio Campeonato Paulista, né? Algumas apresentações, para não falar quase todas, não demonstraram um futebol com desempenho, com protagonismo, com busca por resultado. Claro que a Série C é diferente, mas o técnico não parece ser aquele técnico que tem a missão ou a construção de ser um time protagonista dentro de campo. Protagonista não quer dizer golear, não quer dizer fazer 30 finalizações por jogo, mas é ter um pouco mais de iniciativa. O Guarani teve menos posse de bola que a maioria dos seus adversários durante o Campeonato Paulista. O Guarani finalizou menos que muitos dos seus adversários do Campeonato Paulista. Claro que muitos deles têm nível superior ao da Série C. Mas será que é isso que esse é o perfil que a gente espera? Esse debate ele vai tomar muito tempo ainda. Eu estou com a sensação que o Guarani vai renovar o contrato do Matheus, mas é puro feeling. Até por tudo que aconteceu, né? Ele chegou a ser praticamente demitido durante o Paulistão. A demissão foi revertida. E tá aí. Quase classificou o time. Ele virou um técnico meio do quase também, né, gente? Quase na Série C, quase no Paulistão. Mas, de novo, no número, nos dados, na estatística, o número é bom. E aí eu pergunto, né? Eu insisto. Eu não acho que o Matheus é o técnico certo para a Série C. Mas a pergunta que fica é, tá bom, mas quais são as outras opções disponíveis, né? A gente tem que levar isso em consideração. Não é simplesmente trocar por trocar, porque eu não vou com a cara. Pode ser que a gente traga uma opção pior, pode ser que a gente traga uma opção... Lembra das opções que a gente teve num passado não muito distante? Nós trouxemos Pintado, nós trouxemos Júnior Rocha, nós trouxemos técnicos que levaram o time para a Série C. É claro que a mão de obra também era ruim, mas precisamos resolver um pouquinho dessa dicotomia aí, né? O técnico faz um bom trabalho em termos de número, mas não faz um bom trabalho em termos de desempenho? O que vai acontecer? Eu nem vou deixar para vocês colocarem aqui nos comentários se vocês acham que o técnico tem que sair ou não, porque a maioria vai dizer que não. Mas se você tiver algum argumento diferente, vale a pena. Vai dizer que não, a maioria vai dizer que ele tem que sair. É quase que uma unanimidade entre a torcida. Mas se você tiver algum argumento, um ponto de vista diferente, será um prazer. Vamos acompanhar então essa movimentação. Eu tenho o feeling que o Matheus vai continuar, mas é puro feeling, é puro chute. Eu acho que ele vai pedir um aumento, eu acho que ele vai pedir um reconhecimento por esses números. Ele não jogou aqueles números na coletiva à toa. Eu insisto, aquilo ali pareceu mais uma reunião de renovação de contrato do que um fechamento de um trabalho. Acho que ele pode ser assediado por outros clubes da Série B e pode também não querer ficar, se receber uma boa proposta. Então, cenas dos próximos capítulos por vir. E pode parecer uma decisão muito fácil, gente, mas eu não acho que é. Principalmente do ponto de vista da direção. Não é uma decisão somente que se toma com base no feeling, com base no emocional, com base no calor da opinião e da torcida. Vamos ver o que vai acontecer, eu estou muito curioso. Eu acho que ele não deveria continuar se a gente tiver uma opção melhor. Quais são as opções que a gente tem hoje? Não sei. Os estaduais estão acabando, vai ter uma dança de técnicos aí, pode ser que alguma coisa boa pinte. Mas trocar por trocar, sem ter um bom plano no meio do caminho, pode ser muito arriscado.
Façamos nossas reflexões, pense nisso, aproveite o seu último dia de carnaval ou seja bem-vindo de volta ao Batente, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.